Eu queria nesse vídeo explicar para você três coisas que vão existir no reino milenar de Cristo e que talvez você não tenha conhecimento disso. Lamentavelmente, muitas pessoas elas têm uma visão quando a gente fala sobre céu e elas não entendem que quando a Bíblia traz esse nome, céu, paraíso, tudo é no sentido poético e também metafórico. Na realidade, o que nós cristãos devemos entender, e você não precisa nem ter um certificado de escatologia para poder saber disso, é só você prestar um pouquinho mais atenção na Bíblia, na sequência das narrativas, dos fatos, para que você possa ter a melhor interpretação possível numa coisa que diz respeito ao seu futuro. E todo cristão deveria ser, na realidade, expert no que diz respeito à vida pós-morte ou o início do reino milenar de Cristo. Vamos começar aqui. Eu vou te falar três coisas que vão existir no reino milenar de Cristo e que possivelmente você não tinha esse conhecimento. Primeiro, para você poder entender bem o que nós cristãos esperamos. Nós esperamos o início do reino milenar de Cristo que será aqui, nessa terra. Se você observar a sua Bíblia no livro de Apocalipse, eu estou aqui com a minha Bíblia, no capítulo 20, diz que vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, aqui ó, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então, exatamente aqui começa o reino milenar de Cristo. Isso será depois da grande tribulação. Para você poder entender isso melhor, você tem que fazer um estudozinho pequenininho sobre Apocalipse, capítulo 16, quando fala do derramar das 7 taças. No final, na última taça, onde haverá um grande terremoto acompanhado de chuva de pedras, é que Jesus vem, na realidade, Jesus vem para fazer isso que está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, e começarmos aqui o reino milenar de Cristo. Muito bem, em 1 Coríntios, capítulo 13, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, você pode acompanhar na sua Bíblia se você quiser, no versículo 12, fala de uma dessas três coisas que vão acontecer nesse novo reino, no reino milenar de Cristo, e essa daqui, muito possivelmente você não sabia. Diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. A nossa realidade é essa. A gente tem pouco entendimento das coisas. Ainda que venha existir entre nós muitas pessoas com talento, muitas pessoas com dons, muitas pessoas sábias, pessoas eruditas que amam o estudo, amam o desenvolvimento através do estudo, mesmo assim, cientificamente, a nossa mentalidade, a nossa capacidade de raciocínio, ela é limitada. Então, Paulo está dizendo que nós vemos as coisas por parte, não entendemos muito bem como ela é. Hoje, se você pegar um espelho na sua casa, eu estou aqui olhando para o meu telefone, porque é assim que eu gravo, eu não tenho um estúdio, eu tenho aqui um telefone onde eu estou gravando esse vídeo para você, eu consigo me ver com perfeição nesse reflexo aqui. Mas antigamente eles não tinham esse tipo de visão com essa tecnologia que nós temos hoje. Então, para eles, mesmo que fosse o espelho de uma princesa ou de faraó lá nos tempos antigos, era tudo meio embaçado. Mas ele está dizendo aqui que lá, referindo-se ao reino de Deus, nós conhecemos plenamente e também seremos conhecidos. Veja, fica claro que nós vamos conhecer pessoas no céu e nós seremos conhecidos também no céu. No céu, poeticamente falando, no reino de Deus, no paraíso de Deus, no reino milenar de Cristo. Então, esse argumento de que você não vai conhecer ninguém, é claro que não haverá nenhum tipo de conformidade familiar, mas o Leonardo será o Leonardo lá como é o Leonardo aqui. A minha identidade será essa.
como foi a identidade de Lázaro. Você lembra? Quando Lázaro reviveu, quando Jesus chamou Lázaro, ele disse, Lázaro, e de onde Lázaro estava, ele continuou sendo o Lázaro. Tanto é que ele identificou que aquilo estava sendo falado para ele. Veja o que Jesus diz sobre ainda o reino milenar dele, que nós sentaríamos à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Vejam que essas pessoas têm nome, essas pessoas têm identidade. Então, uma das coisas que vai acontecer no reino milenar de Cristo é você conhecer pessoas e ser conhecido também por pessoas. Vamos meditar aqui numa outra coisa em Filipenses, no capítulo 3. Se você quiser acompanhar, você é uma pessoa que é fascinada pelos assuntos do reino de Deus, do futuro, então seria importante você fazer um pequeno estudo e depois você acompanhar na sua Bíblia o que eu estou falando para vocês, tá? Olha só o que diz em Filipenses capítulo 3. Isso já é a segunda coisa que vai acontecer no reino milenar e que também eu tenho quase certeza que você não sabia, porque isso é pouco explicado nas igrejas. Vamos ver, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Pelo poder que o capacita a colocar, estou pegando só um texto para você poder entender. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Ou seja, o nosso corpo sofrerá alterações. Nós não teremos 10 pernas, 20 cabeças, 50 braços, não é isso. O nosso corpo será exatamente como o corpo de Jesus depois da sua ressurreição. Há inclusive uma passagem importante quando ele aparece no meio dos discípulos, quando num domingo à noite eles estão escondidos, ele aparece ali com as portas fechadas, ou seja, será um corpo com esse tipo de poder. Nós poderemos encostar na parede ou poderemos também passar pelas paredes, transpassar, melhor dizendo, pela parede. Nós teremos poderes incríveis, porque o nosso corpo não será mais esse corpo da humilhação, um corpo que fica doente, um corpo que cansa, um corpo que sente o trabalho, um corpo que sente o calor do dia, sente o frio da noite. Nós não seremos mais assim. Então, o nosso corpo ele será jovem. Você quer ver? Aqui no livro de Apocalipse, no livro de Salmo, no capítulo 110, faça esse estudo que você vai ver como isso é interessante para você. No capítulo 110, no versículo 3, diz assim, um salmo davídico de Davi, referindo-se ao futuro: quando o Senhor convocar as suas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Para que vestes? Se nós seremos espíritos. Espíritos têm veste? Não. Então é claro que nós não seremos espíritos, nós seremos corpos, trajando vestes santas desde o romper da alvorada. Teus jovens, todos nós que estaremos ali, nós seremos os jovens que vamos nos apresentar diante de Deus. Então, a segunda coisa que vai existir no reino milenar de Cristo é que o nosso corpo será transformado. E a última coisa, de repente, foi o vídeo mais extenso que eu fiz, mas o estudo permitia isso, né? E você vai me entender, eu sei que você vai entender. A terceira coisa está escrito no livro de Isaías, e isso aqui também as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso aqui, e eu queria humildemente explicar para vocês o que está escrito em Isaías capítulo 65, no versículo 16. De repente você está vendo esse vídeo e diz assim: pastor, mas a Bíblia diz que nós não teremos lembranças. Vamos acompanhar aqui o texto de Isaías. Diz assim, ó: quem pedir bênção para si, referindo-se também ao reino milenar de Cristo. Esses livros dos profetas Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias, todos eles referem-se à nova vida daquela que nós explicamos a partir do Apocalipse, capítulo 20. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Portanto,
as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos nossos olhos. Realmente, do que nós não teremos lembranças lá é de todo o sofrimento que nós tivemos aqui. Uma pessoa que foi estuprada, que foi violentada, que foi agredida, que foi presa. Tudo que remete a sofrimento, a angústia, a aflição, a humilhação, disso você realmente não vai se lembrar. Mas você vai se lembrar de todas as coisas boas até para poder fazer sentido, para você poder estar ali e sabendo exatamente o porquê que você está ali. Então, 3 coisas que vão acontecer no reino milenar de Cristo e possivelmente você não sabia. A primeira delas é que nós conheceremos e também seremos conhecidos. A segunda é que nosso corpo será transformado. Lá não tem ninguém que use óculos, lá não tem ninguém de cadeira de roda, lá não haverá ninguém de muleta. Nós seremos jovens, nós seremos bonitos, seremos fortes. E a terceira coisa é que nós não vamos nos lembrar de nada de ruim que até então aconteceu conosco aqui nessa terra, tá bom? Desculpa o vídeo hoje um pouquinho longo, espero que você goste. Caso você tenha gostado, você pode curtir, compartilhar, enviar para o amigo, assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho espiritual. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e que o Criador imaterial, o Deus Todo-Poderoso, abençoe muito você e a sua família. Dá licença.